Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Quer dizer, bom dia. Mas serve o boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo. Eu espero que vocês assistam e eu espero que eles realmente estejam ajudando vocês nesse momento atípico que nós estamos vivendo e que as aulas elas precisam ser feitas dessa forma, né? Então hoje eu vou continuar nossa aula de literatura, tá? A gente deu uma pausa semana passada para que vocês vissem a parte de gramática, como nós já vimos bastante coisa. Hoje vocês vão ver literatura essa semana, tá? Então nós vamos partir do humanismo. Vocês já viram tudo que tinha que ver sobre o trovadorismo, vocês entenderam que aquele momento foi um momento diferente da nossa história, da humanidade no caso, né? Então você teve 1000 anos de Idade Média, 1000 anos de obscurantismo, e que de literatura a gente vê o trovadorismo porque nós somos e fomos colonizados pelos portugueses e na época nós não havíamos, entre aspas, sido descobertos. Então a literatura brasileira portuguesa nesse momento nós estudamos para que depois a gente possa começar a nossa através da literatura de informação. Hoje nós vamos começar pelo humanismo, tá? E vocês vão perceber que é um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, do humanismo, do trovadorismo para o humanismo e assim caminhando para o renascimento, o classicismo, etc. Tá? Que é esse momento de transição. Agora o homem vai ser o centro de tudo. Se lá na Idade Média o homem ele ficou em segundo plano, agora no humanismo ele fica em primeiro. Na Idade Média vocês viram que o homem ele ficava em segundo plano e quem dominava tudo era Deus. Deus era o centro de tudo e assim a igreja pregava, né, porque ela detinha o saber da Bíblia. Então eu ditava, se só eu conheço a Bíblia, eu vou ensiná-la da maneira que eu acho correta. Se essa maneira for certo ou errado, aí é um problema meu e problema dos outros que, como não têm o mesmo saber, eles não vão poder reivindicar nada. E é bem desse jeito o pensamento, tá? Não estou exagerando quando eu falo para vocês, não. Então agora você sai desse tampão e seus olhos começam a abrir com o humanismo, tá? Porque agora o homem é o centro de tudo, as emoções do homem, o pensamento do homem, o que antes era renegado, tá? Aqui no humanismo, quando eu falo é um novo olhar para o mundo antigo, e é realmente, você continua no mundo antigo, mas o seu olhar é né? Eu já não vou ter mais, eu não vou permitir que a igreja dite tudo, então eu vou estudar, eu vou procurar métodos, né, que possam ajudar o homem a progredir. Então eu tenho um processo de transformação aí, transformação do homem, de tudo que o envolve. Todos os processos de transformação que eu vou pensar agora são relacionados à melhoria da vida do homem, porque o homem é o centro, tá? Então isso vai começar lá na Itália, no século XV, né, e vai ser difundido durante o Renascimento. E graças a esse momento de transição, muitas coisas interessantes aconteceram e que realmente valeram a pena, né? Você vai ter o Renascimento, as grandes navegações que vão chegar aqui, né? O resultado vai ser as descobertas do Novo Mundo, de outros lugares, tá? Então, isso vai trazer benéfico, porque agora eu tenho um olhar antropocêntrico, né? O homem, acima de tudo que o envolve. Então eu vou esquecer um pouco de Deus. Quando eu falo assim, esquecer de Deus, não é totalmente, né, gente? A igreja ela não vai perder a força dela de uma hora para outra, mas já é um momento que você começa a questionar isso daí. Você começa a pensar, será que realmente essa ideia de comprar uma ossada divina ou um lugarzinho lá no céu é verdadeiro? Né? Você começa a pensar por si e não mais as pessoas pensando por você, como era no caso da igreja, tá? Então Deus vai ficar em segundo plano, o centro agora é o homem, tá? Ele é o melhor desse momento e tudo que o envolve, tá? Então você vai ter aí a valorização da mente do homem, né? Você vai ter um surgimento da burguesia também, tá? O capitalismo vai ficar exacerbado. As emoções do homem vão ser cantadas agora, não de forma melosa ou muito romantizada, mas de uma forma mais natural. Então, é chegado o momento de você olhar para esse homem que durante 1000 anos foi ignorado, né? Seu pensamento, suas emoções, e agora você
vai olhá-lo e ele vai tomar a rédea da vida dele, ele vai ser protagonista da própria história. E se não fosse isso, nós não teríamos os avanços que nós temos hoje. Se nós tivéssemos ficado presos àquele pensamento medieval, nós não teríamos tido nenhum tipo de evolução. Mal saberíamos se ainda estaríamos aqui, hein? O contexto histórico é o novo e o velho vão conviver juntos, só que trazendo mudanças, né? O novo trazendo mudança para o velho, né? Então a vida da cidade retomada, lembrando que vocês sabem que durante o trovadorismo, o que aconteceu? Teve um êxodo rural. O homem saiu da cidade para o campo com medo das invasões bárbaras. Então ele sai da cidade e vai para o campo durante a Idade Média. Ele vai se esconder. Por isso que falam, né, que se vocês pegarem alguns livros de história, até mesmo de literatura, vocês vão ver que eles mencionam que o período da Idade Média foi um período de obscurantismo. Porque não teve propagação de arte, não teve criação, né, não se estimulou a arte, não se estimulou a ciência nem nada. Tá? Então agora, no humanismo, o que acontece? O inverso. Eles saem do campo e voltam para a cidade. Isso já começa a aparecer no finalzinho da Idade Média, quando começam a aparecer aqueles pequenos comércios fora dos palácios, ao redor dos palácios, pequenos burgos. Daí vai ter o surgimento da burguesia, aí o capitalismo vai começar a se propagar. Tá? Então você vai investir em cultura, a igreja, como eu disse lá no início, vai perder um pouco o poder, tem esse êxodo rural aí, né, que não é mais rural, é o êxodo urbano, eu saio do campo e vou para a cidade. Né? Você vai ter o Gutenberg aí criando a imprensa, olha que evolução. Agora a Bíblia vai ter, né, a escrita vai chegar a todos. E é exatamente isso que acontece. A Bíblia vai chegar a todos. As pessoas vão começar a ler a Bíblia e vai ver, pô, onde que está a parte aqui que está falando que eu compro um pedacinho do céu, tô salvo e vou para lá? Né? Essa invenção da imprensa foi uma revolução. É graças a ela que a gente chegou onde a gente chegou. O homem ele começou a ter o domínio do saber. Né? O saber antes era restrito, agora não. Agora ele é para todos, tá? Todos. Tá? E essa mudança, né? Essa transformação, ela vai ser muito consolidada no Renascimento, que é também uma escola que vocês vão ver. A produção escrita, né? Você vai ter 3 tipos, né? Você vai ter a palaciana, a cronista e a do teatro. Primeiro, vamos falar de alguns autores, mas é brevemente, tá? A gente vai se focar nos nossos, nos portugueses. Vocês vão ter que autores que vão se destacar? O Petrarca, o Boccaccio, que são autores italianos. Vocês têm o Montaigne, que é francês, e vocês têm o Thomas More, que é inglês. E no caso de Portugal, você vai ter quem? O Gil Vicente e o Fernão Lopes, tá? Mas vamos falar da escrita no geral. Ela ainda acontece no palácio, porque não é para todos, né? Então, quando eu falo de escrita, ela não é para todos, leitura ela não é para todos, é para uma classe privilegiada, tá? Então, qual é a escrita? A palaciana vai preferir o soneto, que é um gosto da elite da época, vai explicar as emoções, vai falar sobre as emoções do homem, só que de uma maneira mais objetiva, tá? Os sentimentos dele vão ser explorados, mas de uma forma muito racional. Então, o que acontece? Esse estilo, vejam bem, eu estou falando para vocês aqui, né, alguns séculos antes, né, de características que vocês vão ver lá no realismo, quando vocês estiverem vendo o 2º ano de ensino médio, essa parte da literatura aqui no Brasil ou em Portugal, como faz. Mas essa ideia da razão sobre a emoção é o que eles já tentam fazer aqui. Vai se usar muito as figuras de linguagem, no caso dela aqui eu mencionei a metonime, que é aquela figura de linguagem que você usa uma parte para falar de um todo. Eu sempre costumo usar com os meus alunos o exemplo da casa, do teto, né? Não tem um teto para morar. Quando eu falo de teto, eu quis dizer a ideia da casa toda, então é uma parte apresentando o todo. Por isso que vocês têm que ver figuras de linguagem agora, nesse momento que vocês também já viram, para conseguir interpretar esses poemas, né, esses textos literários aí. Tá? Aqui, se a gente pensar na literatura portuguesa, na nossa literatura, que é o que a gente vai privilegiar, você tem as poesias palacianas feitas dentro do palácio, feita pelos nobres, tá? Retratando tudo que está lá. Só que aí você tem alguns autores que vão se destacar. Você tem o Fernão Lopes, que é
considerado um dos primeiros historiadores, tá? Ele é cronista-mor da corte, ele foi consagrado cronista-mor da corte, ou seja, ele fazia relatos do dia a dia do palácio. Ele relatava, por isso do cronista. A crônica, quando vocês aprendem, ela já é um texto que fala do cotidiano. Exatamente, claro, tem as suas diferenças. Mas aqui no caso é para relatar o dia a dia de reis, da corte em si. Tá? São textos sim que vão se colocar com o povo, que vai começar a retratá-los. Tá? Então agora a população ela é vista como parte da sociedade e uma parte importante que faz modificações. Então você tem a poesia palaciana, que acontece na corte, só que agora o que acontece? Diferente lá dos amores cantados nas cantigas de amigo e nas cantigas de amor, você não tem mais aquele amor meloso, é uma coisa mais real, né? Não é mais aquele amor idealizado, é mais pé no chão, entre aspas. E a gente tem o teatro vicentino, que é sobre o Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português. Tá? Então as peças deles, né, os autos, as farsas, principalmente os autos, eles eram voltados para um caráter religioso. Tá? Tanto que elas se davam em mosteiros e igrejas. Só que assim, ao mesmo tempo que ele fala, né, quando você fala de alto, é que você cria textos que falam tanto do que é muito religioso, tanto do que é muito profano. Né? É divertido também, mas a ideia é moralizar as pessoas, mostrar os erros delas para poder moralizá-las. A farsa já é uma caricatura que você faz da sociedade, é diferente. Tá? Então, a finalidade desses autos aí era o quê? Assustar o homem, que é o papel da igreja. Então veja, hoje a gente tem uma igreja muito mais calorosa, mas antigamente, no início do século, né, durante esse período que eu estou falando para vocês, a igreja não era assim afetuosa, tá? Era bem diferente. As pessoas tinham medo, tá? Elas tinham medo. Então, o Gil Vicente, ele vai retratar isso através dos textos dele também, das peças teatrais. Então, ele vai condenar o que é errado e vai enaltecer o que é certo. Ele vai mostrar os erros, tanto de rico como pobre. Ele vai denunciar, obviamente, a exploração dos pobres. Ele vai divertir, porque não são autos chatos, são divertidos, é bem interessante. Então ele vai estimular o comportamento virtuoso, ele vai tentar, né, fazer isso. E o que acontece? De alto, um que vocês conhecem, talvez seja o Alto da Compadecida. É muito divertido esse filme e traz bastante polêmica, né? Tem o Jesus Negro. É muito interessante de vocês assistirem, tá? O Gil Vicente, ele vai fazer isso. Ele vai mostrar essa sociedade. Então, o humanismo, gravem bem, é um momento em que eu estou no momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna. A literatura, ela está se transformando. O homem já não é mais visto como uma coisinha de segundo plano, ele se destaca, ele vai se destacar muito, principalmente nos próximos séculos, né, no século XV, XVI, vai se destacar de uma maneira tão grande que Portugal, como eu disse para vocês, vai conquistar muitas terras, né? Vai ser o melhor momento de Portugal, tá? Então é isso. Eu vou postar para vocês agora o vídeo e boa aula.